Esta conferência será gravada agora. Depois você só me orienta Então, como é que eu gente, compartilho a tela do PowerPoint. tá bom, vou te orientar. E embaixo na tua tela vão ter 4 botõezinhos. É só você puxar a Certo. tua seta. É só clicar a tela e escolher a tela que você vai compartilhar, tá? Ok, tá ótimo. Então, vou te apresentar. Então, gente, esse é o Dr. Rodrigo Berlink, tá? Um grande seu irmão, amigo, além de tudo, acima de tudo. Ele é médico, cirurgião lá, responsável pela cirurgia de mão do Samaritano, da Barra. Tem o consultório dele privado e é médico também do UFC. Então, é um cara que tem muita experiência com trauma, e um trauma de mão especificamente, com trauma geral desportivo, né? Então, é uma pessoa que está presidindo a parte do grupo aí de médicos que trabalham com luta, né, Rodrigo? Depois você me conserta Isso. aí direto da sociedade como é que é. A gente vai E falando um faz um pouquinho trabalho mais bem pra legal frente. com isso aí. Então, Rodrigo, obrigado de coração por você estar dispondo teu horário. Eu sei que tua vida é apertada, estou vendo aí no grupo do WhatsApp do Samaritano como é que você está trabalhando nessa quarentena. Pessoal cortando coisa em casa, né? Cortando os dedos também. Os E, dedos continuam se machucando. e agradeço muito pelo teu convite para a tua disponibilidade. Tá? Grande abraço aí, eu vou estar aqui aprendendo um pouquinho contigo. Imagina, professor. Eu queria Fica à agradecer o vontade. convite. Dr. Rodrigo Mota, além de amigo, foi meu professor no fundão, amigo e meu médico. Operou meu Aquiles ano passado. Graças a Deus, meu tendão aqui tá maravilhoso. Escolhi para ele para me operar, significa que a confiança realmente é total e restrita. Eu agradeço muito a ele. Bom, eu não sei se vocês vão poder participar com perguntas, por mim não teria nenhum problema, mas eu não sei como é que funciona a dinâmica nesse tipo de grupo com muita gente. Estou vendo que os microfones aí estão cortadinhos, mas enfim, se o Rodrigo quiser intermediar alguma Depois a pergunta, gente, desculpa, Rodrigo, só para te interromper, a gente abre no final para perguntas e o pessoal manda pelo chat aqui, ou a gente vai abrindo o áudio ou vai passando para você a pergunta. se você quiser, Tá? vai mediando aí e tal. A minha ideia é a seguinte, era fazer alguma coisa, quer dizer, não é uma aula formal, evidentemente, né? A ideia é trazer para vocês o que de prático, de dinâmico, de uma maneira leve também. O objetivo aqui não é ficar passando é, nomes de estruturas anatômicas, nem técnicas cirúrgicas específicas, mas é para trazer para vocês que são acadêmicos a visão de um cirurgião de mão. Quer dizer, o que a gente faz na prática, o que eu faço no meu dia a dia, né? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa. E, evidentemente, eu vou falar um pouquinho também das coisas do esporte, porque eu estou muito envolvido com essa questão do MMA. Então é quase impossível não fazer uma referência, até porque tudo que eu faço acaba tendo alguma ligação com isso. Então eu vou abrir aqui a tela, e aí a gente vai passando as informações, eu vou conversando, a gente vai conversando, eu vou discutindo, e aí se o Rodrigo quiser fazer interrupções, fica à vontade. Tá? Enfim, totalmente... É um bate-papo muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, deixa eu abrir aqui, então, minha tela, compartilhar minha tela. Deixa eu só ver onde é que eu acho aqui a... Entrou, Berlink? Show de bola. Só botar a apresentação aí. E você pode usar o mouse para apresentar, tá? Então o mouse aparece para gente. Não estou te ouvindo, teu microfone desligou aqui. Berlink? Pronto. Alô, agora estou te ouvindo. Ele está ativando e desativando. Voltou? O som? Voltou. Perfeito, perfeito. Então, a tela tá com sobreposição ou tá normal? Consegue enxergar Tá bem? perfeito, tá ótimo. Então, Tá bom, ótimo. vamos lá. Então, aí tem a minha história. Na verdade, me formei como médico pelo FRJ, depois, e é uma casa que eu tenho muito respeito, muita admiração. Depois fui para o INTO, lá eu fiz ortopedia e cirurgia da mão, fiquei como residente, depois muitos anos como staff, casos muito graves operamos lá. O INTO, para quem não sabe, é uma referência em ortopedia e traumatologia no Brasil, talvez até no mundo. Depois, e hoje eu trabalho na Comissão Atlética Brasileira de MMA, que é essa parte esportiva de trauma que eu faço,
não só de mão, e sou o único médico da América do Sul, na verdade, reconhecido como médico certificado Ringside Physicians, e hoje eu represento eles, na verdade, na América do Sul toda. A gente faz eventos de luta na América do Sul toda. A gente vai conversando sobre isso devagarzinho durante o decorrer. E claro que o fato de fazer cirurgia da mão acabou me ajudando, porque os traumas de mão, evidentemente, são muito comuns nos esportes de combate, tanto no boxe quanto no MMA, que é onde eu atuo. Mas vamos lá. Ver se passa aqui. Bom, então o nosso objetivo hoje basicamente vai ser revisar os mais importantes aspectos anatômicos da mão e do punho, de maneira geral, e correlacionar basicamente isso com a anatomia em função. Ou seja, né, a anatomia que vai ser aplicada. O objetivo é saber para que aquela estrutura, como é que aquela estrutura pode ajudar a gente no dia a dia, né, que é o que eu faço diuturnamente, é avaliar mãos machucadas. Primeira coisa, essa imagem, para mim, ela é muito significativa, e eu sempre falo sobre isso, sobre a visão além do alcance. Na verdade, quando um cirurgião de mão não, qualquer cirurgião de trauma olha para uma estrutura, as pessoas olham e vê a parte superficial, né? Vê o tegumento, vê a pele. A gente tem que olhar dessa maneira aqui, ó, como se você tivesse uma visão além do alcance. Ou seja, isso é a visão de uma pessoa normal, é assim que alguém normal olha para uma estrutura. O médico cirurgião, um traumatologista, olha assim, procurando enxergar além. Ou seja, o que a gente, quando a gente olha para uma mão machucada, quando a gente contam para a gente uma história de um trauma, a gente já procura imaginar, além daquele trauma visual que você está vendo superficialmente, lá dentro, o que pode ter acontecido? Você já começa só com a história do trauma a levantar suas hipóteses diagnósticas. Um acidente de moto é completamente diferente de um acidente de bicicleta, que é completamente diferente, por exemplo, de uma queda da própria altura. Você já consegue, com o tempo e com o estudo, começar a entender que tipo de estrutura pode ter sido lesada. Então é assim que o cirurgião de mão olha para uma mão machucada, com uma visão de raio-x, tentando já montar na sua cabeça uma história e traçar um diagnóstico. Isso é fundamental. Para isso, anatomia. Se você não tiver anatomia na cabeça, você não consegue nem dar o primeiro passo nessa caminhada. Então, vamos lá. Revestimento cutâneo. Então, vamos começar a fazer anatomia. Está me ouvindo, Rodrigo? Alô? Me ouve? Alô, perfeito, amigo, perfeito. Então, vamos lá. Então, se a gente vai falar de anatomia, a anatomia da mão começa na parte mais externa, começa já na pele. A pele, os tecidos subcutâneos e tecidos cutâneos para o cirurgião de mão são fundamentais. Por quê? A pele, o revestimento cutâneo da superfície da mão, inclusive, tem características diferentes. Se vocês observarem na mão de vocês, a face palmar, a parte de dentro, a parte rugosa, grossa, onde tem os calos da mão, é uma face funcional da mão. Essa face da mão, essa face palmar que entra em contato com as estruturas, com os objetos, com as ferramentas de trabalho. Então, é uma parte da mão, é uma face que tem uma função de reconhecimento e de preensão, completamente diferente da face dorsal da mão, por exemplo. Então, ali você tem uma área que é altamente diferenciada, uma pele de superfície dura, espessa, com pouca mobilidade. Por que tem pouca mobilidade? Porque ela é para ter preensão, para ter força, para conseguir ter gripe nos objetos. Então, você tem rugosidade, espessa e dura. Quer dizer, isso tudo tem um objetivo. O objetivo é que você consiga segurar os objetos com destreza e com firmeza. Não tem pelos, não tem glândulas sebáceas, claro, que senão os objetos escorregariam, e ela é rica em glândulas sudoríparas. Então, assim, só para a gente começar a imaginar que até a pele na mão é algo importante. Vocês vão ver que mão é um pouquinho diferente dos outros profissionais em geral. E uma das primeiras características é que o cirurgião de mão trabalha com osso, com tendão, com ligamento, com vaso, com nervo, com subcutâneo e com cutâneo. Então, quer dizer, na verdade, o cirurgião de mão trabalha com matérias muito diversas, diferente dos outros cirurgiões que, eventualmente, dependendo da especialidade, acabam focando mais numa estrutura específica. O nosso trabalho é bastante rico em relação à estrutura tendinosa, estrutura vascular, estrutura neural, retalho, enxerto. Tanto que, para ser cirurgião de mão, você pode ser ou ortopedista ou cirurgião plástico como base. São os dois pré-requisitos para você fazer uma residência de cirurgia da mão. Então, revestimento cutâneo, superfície da mão, face palmar. Aí.
e a face dorsal, que é completamente diferente. Complexidade de estruturas. Essa figura é emblemática, não é uma figura para a gente gravar, mas só para vocês verem como é que é a pele, como é que é a parte da cutis, como ela é complexa. A gente olha para a pele e às vezes valoriza, é um órgão fundamental no corpo, por diversos motivos. Para o corpo como um todo, controle de temperatura, hídrico, tudo. Mas para a mão especificamente, para a parte funcional, é fundamental. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu vou reconstruir a mão de alguém, se eu vou reconstruir o dorso da mão, eu preciso pensar no tipo de retalho de enxerto necessário para aquele ponto. Mas se eu vou reconstruir, por exemplo, a parte volar da mão, a palma da mão, o retalho, o enxerto, o tipo de pele, se parcial, se total, já muda completamente, tanto em termos de sensibilidade quanto de estrutura de função. Então, pensar na pele já começou aí. Em mão, até a pele é complexo e importante. A polpa digital, né? Ninguém pensa na importância de uma polpa digital. Pô, o cirurgião de mão trabalha com polpa digital todos os dias. Eu, quase todo dia, ou quase toda semana, eu trabalho com polpa digital, amputada, esmagada, queimada, lacerada, enfim. Então, é uma área pequena, mas totalmente rica. Grande número de terminações nervosas, corpúsculos de Krauss, da questão da temperatura, os de Merkel e Messner para a sensibilidade tátil, os corpúsculos de Ruffini para captação da sensação de frio, os de Pacini para pressão, quer dizer, isso é até questão de prova, mas veja como estruturas tão pequenas, delicadas, como até a polpa digital, são ricas em estruturas anatômicas, em corpúsculos, em função. Tem função. Se vocês virem aqui nesse slide, você tem aqui uma falange distal, uma matriz óssea, uma borda de pele, que é o hiponíqueo, que fica sobre a matriz óssea, tem uma importância em relação à infecção e proteção. Tem um coxim gorduroso que tem o objetivo realmente de dar precisão e da apreensão nos objetos. Então, tudo isso, quando você é um cirurgião de mão, você vai ter que reconstruir. E às vezes isso não vai estar mais lá, vai ter sido perdido, e você vai ter que dar um jeito de fazer isso. Então, é importantíssimo que você consiga compreender a importância de cada estrutura pequenininha dessa. Bom, e da face dorsal? Então, nós falamos da face volar, com aquelas características da face dorsal. Todas as fotos de cirurgia são nossas mesmo, tá? Não peguei nenhuma foto de internet assim, são todas fotos nossas de uma maneira ou de outra. Ou a gente tirou, alguém tirou pra gente. Então, a face dorsal já é completamente diferente. A gente chama de face estética, não a face funcional da mão. Por que estética? Primeiro porque é o que você vê, né? Cicatriz na palma da mão, ninguém se incomoda. Cicatriz no dorso, todo mundo se incomoda, porque é o que as pessoas enxergam. Até pela coloração que é diferente e também pela postura que geralmente as pessoas assumem. É uma pele completamente diferente. Enquanto a pele da palma é espessa, dura, aderida, a do dorso é exatamente o contrário. Ela precisa permitir o movimento livre dos tendões extensores. Os tendões que fletem os dedos correm dentro de túneis osteofibrosos aqui na parte volar, mas os dorsais não. Se vocês olharem no dorso da sua mão, vocês vão ver, eles são muito próximos da pele. Não tem túnel ali. É pele subcutânea e tendão. Por isso que é tão fácil lesar, inclusive. Então, para que esses tendões possam, e são frágeis, então para que eles possam correr, ter um correto balanço, uma excursão adequada, a pele ali no dorso da mão tem que ser fina, elástica, móvel. Quando a mão fecha, ela alonga 1/3 longitudinal, 1/4 transversal, que é uma foto da gente operando, tá vendo? Olha como é que ela... Uma dissecção fácil, olha como é que você faz uma incisão longitudinal, como é que você levanta a pele, olha como é que se expõe tudo facilmente, porque a pele é elástica, é fina, é móvel. Isso tem toda relação com função. Quando for reconstruir a pele dorsal, tem que pensar nisso. Então, um exemplo aqui, um exemplinho de cirurgia nossa, uma cirurgiazinha simples, só para a gente distrair. O paciente tinha um tumorzinho aqui, um tumor bastante comum, inclusive, tumorzinho benigno, mas que causa alteração no leito unguial, na placa unguial, que comunica com a articulação interfalangeal distal, então pode levar a uma artrite séptica, caso fique vazando o líquido com frequência. Então, a gente faz o retalhinho. O que a gente fez aqui? Ó? Retalhinho bilobado bem simples. O que o cirurgião de mão faz? Resseca aquele tumorzinho, que essa pele aqui já não é mais viável, não dá para aproveitar, de má qualidade. Esse pedacinho que está aqui vem para cá e o de lá vem para cá. É um joguinho de retalhos. Então aqui está com o tumor marcado, aqui já está sem o tumor com buraquinho, vai rodar, aqui já rodou o retalho, o resultado final. Aí, nesse dedinho aqui. Então assim, cirurgia da mão é isso, é reconstruir pensando em função, em pele, em tecido, só para mostrar inclusive a característica da pele. Uma pele dorsal, você consegue fazer esse retalhinho. Fazer esse retalhinho na pele volar é praticamente impossível. Por quê? Porque a pele ela é aderida, ela não é solta e maleável como essa. Então, já acabamos de fazer uma aplicação prática de um conceito anatômico de uma pele elástica, frouxa, que permite esse tipo de retalho na parte dorsal, que provavelmente não permitiria na parte volar, em grande maioria dos casos. Então, já é uma aplicação prática que a gente acabou de ver. Bom, unha, né? Pô, ninguém fala em unha, mas o Johnny Moore tem que falar de unha, não tem jeito.
é uma estrutura, a gente trabalha com unha o tempo todo, não só por uma questão estética, por uma questão funcional. Estética também, mas fica sempre em segundo plano. O cirurgião de mão pensa assim, função, função e função. Estética é sempre a última preocupação, embora seja. Então, a unha é uma estrutura intimamente aderida à falange distal, ela é mais fixa distalmente, ela tem um suporte para ter como suporte para a polpa digital. Na verdade, a unha tem função de proteção e suporte. Se não houvesse a unha, muitas pontinhas de dedo seriam esmagadas e amputadas. Ontem a gente operou uma criança de 5 anos, fez o esmagamento na ponta do dedo, do polegar, da mão dominante, no portão, né, brincando com a bicicleta. Se não houvesse unha, ela teria amputado a ponta do dedo. Fez uma amputação parcial, mas ficou um pedacinho de vaso ali que foi o suficiente para manter a viabilidade da pontinha do dedo dela. Não fosse antes de ir embora. Então a unha ela protege contra traumas e ela dá uma capacidade de suporte para a ponta do dedo. A precisão da ponta do dedo, em parte, está no suporte que vem atrás. Para trabalhos delicados, claro. Mais um exemplozinho prático. Então, isso aqui é muito comum chegar para a gente, tá? Esse paciente foi um paciente que sofreu um esmagamento do dedo, esmagamento simples, fez um hematoma subungual, não foi drenado, como a gente advoga que seja, não foi tratado de maneira inicial, e já chegou para a gente já tardio, já não me lembro exatamente quanto tempo, mas talvez uns 11 dias já com aquele hematoma bem delimitado, até uma certa necrosezinha, mas nada demais, é mais hematoma do que qualquer outra coisa, assusta mais do que é ruim. A gente, na cirurgia, a gente tirou aquela unha, tirou o hematoma, aqui já está sem a unha. Sempre que tem um hematoma dessa magnitude, obviamente houve uma laceração do leito unguial, senão não faria um hematoma desse. Aí a gente está suturando o leito unguial que fica por baixo da placa unguial, tá vendo? Depois que suturou o leito unguial, a gente coloca o unha de novo e fecha. Então esse aqui é o início da cirurgia, esse aqui é o final da cirurgia. Quer dizer, é um aspecto bastante simpático. Aplicação prática da anatomia funcional da mão. Outro casinho aqui exemplificativo, né? Isso aqui é o nosso dia a dia, toda hora a gente recebe. Dedinho esmagado, a unha já não está aqui, foi perdida, ficou no caminho, não chegou para a gente, senão a gente reaproveita, usa a unha do paciente, mas não chegou. Então a gente a gente lava, desbrida, limpa. Aqui aí a gente vai, olha, ficou um pedacinho só de tecido de parte mole, mas o suficiente, havia viabilidade vascular, a gente fez a sutura do leito unguial aqui, ó. Olha uma unhazinha fake aqui, ó. A gente confecciona que é um molde, precisa de um molde para a unha nova crescer bem. Então tá aqui a unhazinha fake, a gente coloca no lugar, prende ela, começou assim a cirurgia, acabou assim, resolvido o problema. Então mais uma aplicação prática aí do nosso dia a dia de cirurgião de mão. Esse é o nosso dia a dia. Bom, a mão na parte volar tem uma série de pregas palmares. Essas pregas servem para a gente, como elas, na verdade, elas são frutos da fixação que existe da palma da parte volar da mão e acabam influenciando na capacidade de dobradura. Tanto que, se você tiver uma cicatriz que atravesse a prega de uma maneira inadequada, você evolui com uma contratura cicatricial, faz uma brida. E aí você fica com déficit de extensão, não consegue estender os dedos, a mão, seja lá o que for. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente trabalha muito em mão com cicatriz em Z, com incisão em Z, exetaplastia, para justamente evitar retrações cicatriciais. E 2 semanas atrás a gente operou um colega médico, amigo também, numa cachoeira, perdeu um pedaço da palma da mão e a gente fez uma cirurgia no centro cirúrgico justamente para evitar que ele evoluísse com uma retração cicatricial. Quer dizer, não lesou nenhuma estrutura importante, vaso, tendão e nervo, mas precisou ir ao centro cirúrgico simplesmente para fazer a correção da parte cutânea. Tamanha importância da parte cutânea na mão. Então a gente está aí, por enquanto, só falando de pele e já viu a quantidade de assunto que tem. Aí a gente tem pontos de referência na mão. Isso aqui o cirurgião de mão sempre, quando na sua formação, acaba utilizando. Você vê, você tem como traçar aqui, ó, a linhazinha cardinal, o C seria o ponto de penetração do ramo motor da região tenar, o Ezinho já é a divisão do nervo superficial e profundo do nar. Quer dizer, você consegue, traçando linhas na palma da mão, através de reparos anatômicos específicos, isso aí você pode buscar um livro, você vai encontrar como marcar essas linhas, você já consegue imaginar aonde estão as estruturas nervosas. Ó, ponto de penetração do ramo motor da região tenar, aqui, ó, divisão, Ezinho, divisão do nervo superficial e profundo, e aqui, ó, traçando aqui, ó, mais ou menos o limite do arco arterial palmar superficial. Por que é importante isso, ter isso na cabeça? Quando o cidadão chega com uma cicatriz, com um corte de um facão no meio da mão, ou passou a motosserra aqui no meio da mão, um caco de vidro entrou no meio da mão, que é o nosso dia a dia,
você olhando para a palma da mão dele, tendo esses pontos na cabeça, você já consegue começar a traçar o tamanho do problema. Fala, opa, deve ter pego o ramo motor, deve ter pego o arco palmar, deve ter pego o tendão tal, o nervo tal. Porque você já vai se preparando. Qual material que você vai pedir, quanto tempo vai demorar a cirurgia, o que você vai fazer, o que você vai falar para a família. Então, assim, esses reparos anatômicos, e essa anatomia pura, simples e aplicada, te ajudam na definição de todo o seu tratamento, na programação de todo o seu tratamento. Aponeurose palmar. Então a gente aprofundou um pouquinho. Saímos da superfície, saímos ali da pele, do cutâneo, do subcutâneo, a gente foi para a aponeurose um pouquinho mais profundo. É uma estrutura situada imediatamente abaixo da pele, conjunto de fascículos transversais, formado por ligamento transverso palmar, ligamento adatório, enfim, fascículos longitudinais, que vêm lá dos tendões dos músculos palmar longo, flexor lado do carpo, prende-se às pregas palmares. Quer dizer, é uma estrutura que teoricamente não tem muita, não é muito importante. Poxa, uma aponeurose, o corpo tem tanta aponeurose por aí, quer dizer, um tecido intermediário que fica ali ligando uma estrutura a outra, dando uma certa estabilidade. Qual é a importância para a gente na cirurgia da mão? Especificamente na cirurgia da mão, a aponeurose palmar ela é um ponto de origem de uma doença, que é a doença do Dupuytren. É uma fibromatose justamente que fica nessa região da aponeurose. Então, quer dizer, uma contratura que acontece na região da aponeurose. Quer dizer, e aí leva uma contratura dos dedos. Então, aqui é uma foto do dia nosso já aberto, na verdade já está dessecado, a gente já tirou a doença, e aqui já está a parte normal, olha os tendões, ó. Olha como é que a anatomia da mão é bonita. Os tendões flexores, aqui os nervos, os vasos, aqui é um vasinho, provavelmente uma veia pela cor, olha o nervinho correndo aqui, tudo muito delicado. Aqui é um emaranhadozinho de vasos aqui, já provavelmente da arcada já começando a sair para lá. Então, assim, a gente vai ver essas imagens com mais calma para frente, mas você veja que a anatomia da mão é delicada, tudo superficial, quer dizer, qualquer ferimento aí vai embora. Então, a aponeurose palmar é importante para a gente por causa disso. Circulação sanguínea da mão. Então, a circulação basicamente arterial, vem da radial e da ulnar. Sendo que da radial, ramo superficial, ramo profundo, e da ulnar, normalmente que é mais calibrosa. Quer dizer, a gente fala tanto de artéria radial, né, para a mão, todo mundo se preocupa tanto, mas a ulnar normalmente até é mais calibrosa. Então, a gente que trabalha com vaso, é muito importante que vira e mexe a gente tem que estruturar esses vasos. Ou ligar ou fazer a reconstrução, dependendo da importância que esse vaso tem. Se não estiver repercutindo na perfusão de dedos da mão, você, teoricamente, a princípio, você não precisa reconstruir. Embora, a maioria das vezes, seja melhor reconstruir, porque você melhora o fluxo sanguíneo, até a cicatrização ficar melhor. Mas aí depende um pouquinho de caso a caso. Então, a gente tem basicamente a arcada arterial palmar superficial e a profunda. A superficial, essa aqui está desenhada, aqui, ó. Vocês vão ver que tem, ó, raminho da superficial da artéria ulnar, aqui é a principal, aqui, ó, mais grossinha. Ramo superficial da artéria radial, aqui, ó, no caso, é secundária da radial, mais fininho, tá vendo? Então, esse é o arco palmar superficial. Ele é mais distal em relação ao profundo e em relação ao retináculos flexores. E esse que fica em risco quando a gente vai fazer a descompressão do cinturão do carpo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se dá para ver retináculos flexores aqui na imagem anterior. Uma cirurgia que a gente faz muito no túnel do carpo é a abertura do retináculos flexores. Não vai dar para ver exatamente, mas é mais ou menos como se fosse por aqui. Aqui passa o nervo mediano, tem o retináculo onde fica preso. A gente faz a liberação do retináculo para liberar o nervo mediano que passa aqui no punho. E o cinturão do carpo é uma coisa que todo mundo ouve falar diversas vezes. Essa arcada ela fica bem próxima aqui dele. Então, se você não tiver cuidado, a gente trabalha com tranquilidade, está acostumado, o cirurgião de mão trabalha com lupa, com microscópio, mas às vezes o generalista fica preocupado em avançar com a incisão no retináculo e pegar a arcada. Para a gente fica distante, mas para eles fica perto. Mas é essa arcada, então, que assusta um pouco o generalista em relação a liberar. E às vezes faz uma liberação insuficiente, né? Vem aqui liberar o túnel do carpo, quando chegar aqui ele para. Às vezes com um pedacinho do túnel do carpo permanece a doença. A gente vai até lá. Para a gente trabalhar com vaso não é problema. Então a gente libera. Eu gosto de olhar para a arcada. Inclusive, quando eu libero o túnel do carpo, eu gosto de olhar para a arcada, ver que ela está lá. E isso é um detalhe do cirurgião de mão, né? A gente corre atrás de estruturas importantes para não lesá-las. Geralmente o ortopedista cirurgião geral ele se afasta de nervo de vaso, ele faz plano anatômico para fugir dessas estruturas. A gente vai em cima delas para tirar da frente, para ter certeza que vai cortar sem pegar nelas. Porque na mão não tem muito como fugir, então é melhor encarar a mão. E essa arcada palmar superficial arterial, você vê que ela pega mais aqui, ó, terceiro, quarto, quinto dedo. Então, você vê que essa arcada arterial palmar superficial é mais para a borda lunar da mão, tá vendo? O forte da irrigação é para esse canto aqui. Já quando você vê o arco arterial palmar profundo, olha aqui, ó. Quem é que vem mais grosso? Vem mais grosso a arterial. Então são duas arcadas que se complementam. Uma superficial e uma profunda. A profunda, ó, quem vem mais grossa? Calibrosa, a radial. Jogando, inclusive, mais com o polegar e com o indicador, tá vendo? Aí é diferente. Na arcada palmar profunda,
é o ramo profundo da artéria ulnar e o ramo profundo da artéria radial, sendo que o da radial agora é o principal e a ulnar é a secundária. Quer dizer, inverte. A natureza é sábia, porque quando lesa um tem outro para compensar, mais ou menos assim que funciona. Felizmente, a gente precisa revascularizar muito menos do que deveria se não fosse dessa forma. Então, ela é um pouquinho mais proximal que a arcada palmar superficial, é o ramo da artéria profunda radial que cruza a tabaqueira anatômica, entre os dois feixes do primeiro músculo interósseo, vai embora. E a principal fonte de irrigação ali, polegada, indicador. Se lesar radial, então, por exemplo, que é bastante comum, fica atento na coloração do indicador. Se esse indicador não tiver com a cor boa, né, já fica esperto. Que às vezes a outra arcada pode não ser suficiente para cobrir, para compensar. Então, toca as duas, uma ao lado da outra, a superficial e a profunda, para comparação. A mais distal, a outra mais proximal, mais calibrosa que vem a ulnar, mais calibrosa que vem a radial, enfim, elas se complementam de uma maneira bastante interessante e bonita. A anatomia pura e aplicada, fundamental para a gente que faz cirurgia da mão. Bom, inervação da mão. Inervação é o nosso dia a dia também, por quê? Porque é muito comum o paciente chegar com corte, em diversas áreas, pode ser do braço, do antebraço, do punho ou da própria mão, e às vezes uma lesão até pequena, e às vezes a única queixa não tem uma queixa funcional clássica, tipo um déficit de flexão, extensão, uma dificuldade de movimento, uma fratura, um desvio rotacional, mas tem simplesmente uma falta de sensibilidade, uma hipoestesia, uma anestesia, e aí a suspeita, evidentemente, é uma lesão neural. E aí a gente tem que fazer uma abordagem, enfim, um acesso, secar, porque não há como confirmar, a gente suspeita, mas não há como confirmar sem que se faça exploração. Se tiver o tinel positivo, ou seja, que é um choquinho, um choque no ponto da cicatriz, que é tipo de lesão neural, e hipoestesia ou anestesia, está indicada a exploração cirúrgica. O que essa imagem mostra são as áreas de inervação que são muito bem definidas. Essa região aqui é o nervo mediano, essa região aqui é o nervo ulnar, essa região aqui é o nervo radial. Então, se você tem uma lesão do nervo lá em cima, pela área de alteração sensitiva, você consegue ter uma ideia muito próxima do real de qual foi a estrutura lesada. E tem umas áreas exclusivas, tipo essa aqui, que é do ulnar, essa aqui, que é do mediano, que assim, facilita ainda mais o seu exame. Isso é muito mais fidedigno do que vocês imaginam. É claro que não é 100%, existem variações anatômicas neurais que podem confundir isso um pouquinho, mas em geral bate muito. Ou seja, o exame físico da lesão bem feita da cirurgia da mão no trauma te dá muita dica do tratamento. O que eu faço geralmente com lesões de tendões e lesões neurais, eu pego uma canetinha e eu desenho ou numa folha de papel ou na mão do paciente quais são as regiões onde ele tem déficit, onde ele não tem, ou qual é o tendão que aparentemente ele não está conseguindo movimentar. Isso me ajuda muito na hora de secção, porque isso não é boneco de anatomia, quer dizer, você não pode sair cortando o paciente de uma maneira aleatória. Então, você, para estender a sua incisão e para você explorar, e sempre que você explora uma ferida, você também está acabando fazendo uma agressão ali, pode até causar um dano, se você não estiver atento. Então, se você já sabe quais são as estruturas, ou já imagina quais são as estruturas que você tem que buscar, facilita. O cirurgião chegou esbaforido, não examinou o paciente, quem examinou foi, enfim, um residente, um outro médico, e ele entrou para operar. Sem ter feito o exame físico, o paciente entrou rendido, porque vai ter que confiar só no que está enxergando na ferida. É muito ruim, é muito mais fácil você já ter um planejamento prévio e já entrar sabendo quais são os seus planos A, B e C. Na verdade, a cirurgia você não ganha na hora da cirurgia, não. Você ganha antes. No estudo, no preparo, na organização, na mentalização, no processo que você fica ali pensando o que você vai fazer. Eu já estou com bastante anos de formado. Até hoje, toda cirurgia que eu vou fazer, eu discuto com meus auxiliares. Que, aliás, alguns deles são mais velhos do que eu. Aliás, todos eles são mais velhos do que eu, inclusive. Mas mesmo assim, a gente ainda discute, e eu faço questão de discutir acesso cirúrgico, técnico operatório, quais são as nossas opções, se der certo, se der errado. Eu acho que é isso que faz muita diferença, é esse preparo para o operatório. A cirurgia a gente ganha antes, não ganha na hora, não. Bom, aí aqui uma demonstração, uma figura de livro, nada demais, mostrando aí os pontos de saída dos ramos neurais, motores. Aí você tem o nervo ulnar, o nervo mediano, o nervo radial. Isso aí depois vocês devem decorar até, porque primeiro que cai em prova, e tem que cair mesmo, porque isso é muito importante. Segundo que é a partir do conhecimento dessas saídas, dessas emergências neurais motoras. E que músculos eles inervam é que você vai conseguir, a partir de um corte, por exemplo, nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, quer dizer, dependendo do nível, da altura do corte, da lesão, você vai conseguir aqui prospectar. Bom, então se cortou aqui, quais foram os músculos atingidos? É daqui para baixo.
Se cortou aqui, é daqui para baixo. Se o músculo que não funciona, esse, então, e esse aqui funcionam, e esse não funciona. Bom, então o ponto de corte está ali. Parece fundamental, mas isso é fundamental numa hora cirúrgica, num preparo, num planejamento cirúrgico. Numa transferência tendinosa, numa sutura tendinosa, numa neurorrafia. Então pode extrair, essa imagem, aquela imagem lá dos nervos sempre incomoda, né? Sempre, poxa, ninguém quer decorar esses nomes, então só para lembrar que a vida nunca é fácil, tem muito difícil, todo mundo vive muito difícil, mas eles são superados. Então os grandes campeões superam. Mas nem sempre é fácil, nem sempre as pessoas ficam felizes com o trabalho que a gente faz, porque às vezes tem que tomar decisões duras, mas é assim que a gente trabalha. Ninguém pediu facilidade, né? Então temos musculatura, temos musculatura extrínseca, temos musculatura intrínseca da mão. Então a gente vê aquela parte da inervação lá do antebraço para a mão, vamos ver aqui a parte intrínseca da mão, que acho que é mais interessante para vocês. Basicamente você tem as regiões tenar, hipotenar, lumbricais e interósseos. Então, loja tenar e hipotenar, tenar e hipotenar. Basicamente, tenar aqui, abdutor curto, flexor curto, oponente do polegar e adutor do polegar. Quer dizer, os 4 músculos que fazem parte da região tenar. Da hipotenar estão aqui também, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo e o palmar curto. Não se esqueçam dele. Lembrando que, detalhezinhos que às vezes caem em prova, que é importante também para a vida, o único músculo da região tenar inserido no primeiro metacarpo é o oponente do polegar. O restante vai lá para a falange proximal. E que, embora exista um músculo denominado oponente do polegar, o movimento de oponência, na verdade, ele é complexo, não é a responsabilidade só desse músculozinho, mas sim do resultado combinado da ação de várias entidades musculares, equipamentos musculares. Então, acho que esse nome não é o nome mais adequado, né? Mas, enfim, é o que ficou. E que os músculos da região tenar são inervados pelo nervo mediano, à exceção de o adutor do polegar, que é pelo nar, e que a cabeça profunda do flexor curto do polegar também é pelo nar. Tem 2 cabecinhas ali. Então, são detalhes de prova. Por que isso é importante? Porque se você tiver suspeito da lesão neural, eventualmente o exame físico pode te ajudar nessa história aí. Bom, mostrando aqui os músculos lumbricais, total de 4. São músculos um pouquinho diferentes, por quê? Porque eles ligam tendões ao aparelho extensor, quer dizer, ele liga um tendão flexor ao aparelho extensor. Quer dizer, parte mole e parte mole, não é uma coisa muito comum no músculo. São os únicos músculos esqueléticos que, na verdade, não têm uma inserção óssea. Então, eles aqui têm 2 fusiformes e 2 bipenados. Tem aqui os fusiformes e o bipenado. Tem 2 ventrezinhos. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, são essas partes vermelhinhas, são os músculos fusiformes. Qual é a função desses músculos lumbricais aí? Tem a capacidade de estender as interfalangianas, que são aquelas articulações que tem lá no meio dos dedos, independentemente da posição das metacarpofalangianas. Diferentemente do músculo interósseo, que a gente vai ver daqui a pouco, que somente estende as interfalangianas quando as metacarpos estão em extensão. Quer dizer, isso é um detalhe anatômico, tem a questão de prova com certa regularidade, mas que mostra a complexidade das estruturas da mão. Aí aqui a gente vê para os músculos interósseos. São 4 músculos interósseos dorsais, que fazem o trabalho de abdução dos dedos. Então, se vocês imaginarem esses músculos, está aqui, ó, então, estão representados aqui como desenhozinho, aqui de maneira esquemática. O que está pretinho aqui são os músculos interósseos. Então, se vocês observarem, eles fazem a abdução dos dedos, quer dizer, eles abrem os dedos em relação ao dedo médio. Então, pegando o dedo médio como referência aqui, se você pensar que isso aqui são setinhas indicando vetores, lembrando da física, você vê que eles jogam os dedos para longe, eles afastam os dedos. Estou falando do indicador, do anular e do mínimo. Eles afastam esses dedos do dedo médio. Enquanto os músculos interósseos volares, são 3, eles fazem o exato oposto. Eles aduzem os dedos. Na verdade, eles trazem, olha aqui, as fotinhos aqui, o desenho aqui mais anatômico, os ventrezinhos musculares. Se você pensar na representação deles aqui como setas de vetores física, eles puxam, eles aduzem, eles trazem para o centro, eles trazem os outros dedos, indicador anular e mínimo, em direção ao dedo médio. Ou seja, a função dos músculos dorsais, a abdução, abrir e afastar os dedos do dedo médio, a função dos músculos interósseos volares, trazer para juntar, trazer para o centro, junto ao dedo médio, os outros dedos. Então, funções aí complementares antagônicas. Músculos fundamentais na cirurgia da mão. Felizmente, eles ficam bem escondidos, então nem sempre eles são lesados. Então, o túnel do carpo está aqui. Então, os tendões flexores do túnel do carpo. O túnel do carpo é uma queixa frequente no consultório de cirurgia da mão, das queixas eletivas, não emergenciais, não traumáticas,
talvez seja a mais comum, muito comum entre senhoras e mulheres de meia idade, enfim, com diabetes e coisas do gênero, com distúrbios hormonais. O túnel do carpo é esse daqui, ó. É um túnel, na verdade, que daqui dá para ver bem ele. Eu vou passar a setinha aqui, ó. Definição do túnel do carpo tá aqui, ó. Bem, é um túnel mesmo que ele é formado. Ele tem teto, paredes laterais, tem um assoalho, né? Inclusive com reparos anatômicos, podem conhecer depois os nomes deles, onde ficam os 9 tendões flexores e um amarelinho que é o nervo mediano. Aqui tem uma cirurgia nossa, não é uma cirurgia de túnel do carpo, pelo amor de Deus, mas era só para exemplificar a região. Isso aqui foi um espaguete wrist, que na verdade a gente chama de punho espaguete. Enfim, eu não me lembro exatamente qual foi. Eu acho que isso daqui foi um corte por vidro, um soco num vidro, na verdade. As lesões muito graves são os socos no vidro, que quando a pessoa que está no estado de irritação, soco em superfície rígida é muito comum. Todo mês eu opero pelo menos uma fratura do boxer. Isso porque eu trato a maioria conservador, então, ou seja, o número é muito grande. Então, bater na parede é uma coisa relativamente comum na nossa sociedade. Mas aí o cara quebra só um dedo, na verdade um metacarpo ou dois. Mas quando o cidadão está nervoso e bate num vidro, e aí o soco costuma ser com a mão dominante, olha o problema. Então é sempre a mão melhor, é a mão boa, é a mão que escreve, é a mão que desenha. E o soco tende a ser de cima para baixo, e essa é a maneira natural do soco, principalmente sem técnica. Então, quando o cidadão bate com a mão dominante de cima para baixo, o vidro fratura e geralmente o fragmento de baixo acaba entrando na parte volar. Dificilmente corta em cima, é sempre baixo. E faz um rasgo no punho. E aí pega tudo. Pega tendão, pega nervo, pega vaso. É uma das lesões mais graves que o cidadão pode se auto-infligir em termos de cirurgia da mão. E por mais que você faça a reconstrução toda, via de regra o resultado não é muito bom. E a gente já fez muito. Então, a gente suturou todos os tendões, todos os nervos, depois dependendo da fisioterapia muito boa. Então, isso aí, na verdade, foi um spaghetti wrist, mas para mostrar essa região aqui do túnel do carpo, que foi abordada para fazer a extensão da lesão. Então, esse aqui é o túnel do carpo. Então, tá aqui, são os 9 tendõezinhos com o nervinho. Os tendões não se incomodam de ficarem apertados nesse túnel. Só que o nervo não é assim. O nervo é uma gelatina condutora de eletricidade e sensibilidade. Se você espremer lá na lata de sardinha, ele sofre, ele degenera, ele atrofia. E aí ele se queixa, com dor, com dormência, com formigamento. E é uma queixa importante, muitas das vezes. Então, o que você faz na cirurgia do túnel do carpo? Aqui, ó, você abre aqui, ó, o ligamento transverso. Tá vendo essa estruturazinha aqui? Ó, você abre esse ligamento. Pronto, se o pessoal respira, você abre aqui o teto do túnel. O túnel passa, deixa de ser um túnel e vira uma avenida. Não tem mais teto. Não tendo mais teto, não tem mais compressão. Não tendo mais compressão, não tem mais queixa. Então você resolve o problema do paciente. Aqui, ó, olha a arcada palmar aqui, ó, que o pessoal eventualmente fica com medo aqui, ó. Ó, raminho mais grosso, dá um nar, vindo, fazendo aqui a camada, tá vendo? E como a gente vê lá, e a mais fininha aqui, ó, a arcada palmar superficial. Quando o cidadão vai abrir aqui, eu gosto de ir até lá, olhar para ela, ver que está tudo liberado, porque às vezes tem uma fibrosezinha, alguma coisa que dá uma compressão no nervinho mediano. Olha o nervinho aqui, ó. É esse nervinho amarelo que vem aqui, ó, por dentro do túnel do carpo, ó, e que se espalha para os dedos, ó, polegar, indicador, médio. Tá vendo? Ainda tem os raminhos vindo para cá, ó. Por isso que aquela figura que a gente viu lá da coloridinha, da sensibilidade, qual é a região de sensibilidade do nervo mediano, ó. Olha os raminhos vindo aqui, ó. É física, né? Na verdade, só seguir a setinha, né? Só seguir os raminhos, as avenidas, vem até aqui. E vem um raminho aqui, ó, para essa borda radial do nervo anular. Por isso que a metade aqui, às vezes, ainda é mediano. Agora, olha o nervinho radial vindo por aqui, ó, passando aqui no canal de Guion e tal, correndo aqui, ó, junto com a artéria ulnar, ó. Lá vai lá pro dedo mínimo e um pedacinho aqui pro dedo anular. Então, isso, a anatomia é fundamental. Bom, vamos dar sequência aqui. Aí, isso daqui é o resultado de um túnel do carpo não operado, não tratado de longo prazo. Vocês estão percebendo alguma coisa estranha na palma da mão dessa pessoa? Certamente uma pessoa idosa, pelas características cutâneas da mão. Pele, dobradura, rugas. Isso tudo faz diferença para a gente. O paciente chega dessa maneira no meu consultório, coloca a mão na mesa, eu não preciso nem perguntar o que ela tem, eu vou perguntar por praxe. Mas, obviamente, olha aqui o buraco que tem na região tenar. Isso é muito comum. Isso aqui é uma atrofia importante da região tenar, daquela musculatura lá que a gente viu. Vamos voltar lá. Por quê? Por quê? Vamos andar para trás, vamos para frente. Aqui, ó. Porque o raminho mediano, ele inerva, em termos de sensibilidade, o polegar, o indicador, a gente viu, metador anular. Mas vejam que é sensibilidade. A parte motora mesmo, importante é a região tenar aqui, ó. E tem um raminho dele que vem aqui, que se esconde aqui dentro da região tenar e que inerva essa musculatura da região tenar. Então, quando o nervo mediano fica comprimido aqui ao nível do túnel do carpo,
Lá de cima vem a parte de sensibilidade, mas a parte motora porque a parte motora da mão, vocês viram que grande parte, a gente vai ver, naquelas fotos lá, é pelo nervo ulnar. O que está comprimido no carpo é o mediano. Motor é a região ulnar. Então faz esse buraco aí por atrofia. Uma atrofia grave. Então, o ideal é não deixar chegar nesse quadro, porque aí já é praticamente reversível em termos de função, porque perde força de preensão. O que a gente consegue reverter é a queixa. A queixa melhora muito operando, mas a função, força e tal, fica prejudicada. Bom, uma outra coisa interessante da mão, que não é tão comum em outras áreas do corpo, e que para a gente é fundamental, são os túneis osteofibrosos que tem nos dedos. Primeira pergunta, por que servem esses túneizinhos? Bom, o tendão sai lá do antebraço, corre, o músculo sai do ventre, sai lá do antebraço, corre pelo braço, vira o tendão, entra no túnel do carpo. Vou voltar naquela imagem do túnel do carpo, que eu acho que vai ajudar a gente. Então, o músculo sai lá do antebraço, vira tendão, corre pelo túnel do carpo, os flexores, né? Quando chega aqui, ó, o túnelzinho, o que acontece com o tendãozinho branquinho? Ó? Ele encontrou aqui, ó, um casulozinho aqui, ó. Isso aqui é o túnel fibroso. Outro túnel fibroso, outro túnel fibroso, outro túnel e outro. Todos os dedos têm na sua região flexora. Bom, para que serve isso? Porque se esse tendão viesse livre, como ele está aqui, e só prendesse na pontinha do dedo, quando você puxasse o tendão, fazendo a flexão, o dedo não ia fazer não ia fazer esse trabalho aqui que você está vendo, ó, de polia, de roldana, para fazer uma flexão justa. Ele ia fazer isso daqui, ó. Ele ia dobrar, mas ia dobrar bem pouquinho, ou quase nada. Então, esse daqui, justamente, ele está mostrando ó, quais polias. Aqui, a polia A1, A2, A3, A4, A5, as polias C1, C2 e C3. São polias anulares e cruciformes, tá? Que tem a ver com a questão anatômica. Anular, parece uma cruzinha, anular, parece uma cruzinha, anular. Então, assim, gera esses nomes. Aqui ele está mostrando um dedo que tem todas as suas polias. A1, A2, A3 e A4. Dobra bem. A2, A3 e A4. Quer dizer, perdeu uma. Dobra, mas não dobra tão bem. A2 e A4. Quer dizer, tirou duas. A1 e A4. Aí ele tá vendo quais são as que são fundamentais. Só dois. Por que isso, na verdade? Porque muitas vezes tem que abrir as polias. Num dedo em gatilho, numa lesão tendinosa por faca. Então, eu estudo para ver quais são as polias fundamentais, para que elas servem, como é que elas funcionam. Então, muito interessante, porque entende esse raciocínio. Então, elas existem para fazer um trabalho rodando. Então, tendões flexores e agora os tendões extensores. Os tendões extensores são mais simples, são os que correm aqui no dorso do punho. Eles não têm aquela força. Primeiro que eles não são, os flexores são cilíndricos, muito fortes. Os extensores eles são chatos, finos e muito menos fortes. Eles trabalham basicamente fazendo um trabalho de tensão ali, de equilíbrio muscular. E, na verdade, a mão, se você relaxar, ela, você vai ver a posição que ela cai. O extensor não é fundamental para fazer força, ele só é fundamental para abrir a mão. Você não usa a extensão do dedo como força para quase nada nessa vida. Então está aqui o retináculo dos extensores, a despeito do que seria o retináculo dos flexores lá embaixo, um paralelo aqui os tendões extensores com as suas interjunturas. Vejam que tendões extensores têm um problema, eles têm uma variação anatômica grande. Então, às vezes, quando você vai fazer uma sutura, uma transferência tendinosa, às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque pode ter ausência ou pode ter tendão supranumerário. Mas, enfim, essa aqui é a configuração mais frequente. E ele tem interconexões, por isso que às vezes você lesa no dedo, e aí quando você vê, ainda existe alguma função. Poxa, mas cortou aqui, mas ainda existe alguma função. Sim, porque a juntura paralela, lateral, está suprindo em parte aquele que faltou. Então, às vezes, se confunde com o exame físico. Mas, enfim, os tendões extensores são divididos em 6 compartimentos, que é importante anatomicamente você saber, porque a partir deles que você vai fazer a identificação desde na hora da lesão da sutura e das transferências tendinosas. Mas estão aqui representados os compartimentos extensores e os seus respectivos tendões. Bom, é fundamental o suficiente conhecimento anatômico para, em situações de risco e gravidade, você chegar a uma conclusão do que você vai fazer. Nesse caso aqui, eu só botei para exemplificar, para a gente distrair um pouquinho, sair daquela questão ali, anatomia e tal, aliviar um pouquinho a cabeça. Lembrar que conhecimento anatômico é fundamental para tudo. Inclusive para você tomar a decisão de se uma luta pode continuar, ou ela tem que parar, se ela pode prosseguir ou não. Nesse caso, prosseguiu, o atleta foi vitorioso. Não atrapalhamos o combate, pelo contrário, permitimos que o combate tivesse resultado adequado. Fizemos o nosso trabalho e o atleta ficou ótimo. A lesão anatômica, quer dizer, couro cabeludo não tem nada de importante ali. Então, anatomia aplicada. Fosse no supercílio, determinada a parte do supercílio, fosse no vermelhão do lábio, fosse na cartilagem auricular, talvez a história fosse diferente. Mas couro cabeludo, a anatomia mostra que não tem nada de importante, segue o combate. Sangue não é problema, sangue é vida.
Bom, vamos voltar para a nossa anatomia da mão, então. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, enfim, nada demais, algo muito comum, uma fraturinha do terceiro metacarpo. Essa fratura foi fruto de um soco. Esse atleta é um atleta profissional de kickboxing, e aí ele fez esse afundamento, quer dizer, perdeu um pouco de altura, fez uma impactação. Haveria até a possibilidade de pensar um tratamento conservador para ele, discutir com ele, porque para mim essa fratura é uma fratura borderline, porque não tinha grande desvio, mas em função de ser um atleta, a gente acabou optando por fazer uma síntese com placa, então está aqui. Fratura, foi colocada uma plaquinha, protegendo aqui, bem fininha, baixo perfil. Aqui a gente, um detalhezinho fundamental da cirurgia, a plaquinha está no osso, nós cobrimos a placa com periósteo musculatura, quer dizer, para não expor. Lembra que a gente falou lá que a parte dorsal da mão é pele, subcutâneo, tendão e osso, quer dizer, o osso está colado no tendão, se você botar a plaquinha embaixo do tendão e deixar atritar, pode romper o tendão por atrito, e acontece, então eu sempre cubro com músculo e periósteo para diminuir o atrito entre a placa, material de síntese e tendão. Sendo que atleta, a indicação é sempre retirada dessas placas, viu? Mas eles nunca voltam para tirar. Mas a indicação médica é retirada de placa por risco de ruptura por atrito ou fratura por leasing na beirada na periferia do material de síntese, por estresse repetitivo. Mas eles não voltam, mas a indicação é que tirasse. Mas está ganhando, não vai voltar. Então, falando aí de lesões ligamentares um pouquinho, a gente está falando de anatomia, tudo em mão é anatomia. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é um dedo que vocês perceberem, ele balança, ele abduz, ele lateraliza muito mais do que o normal. Né? Isso aqui não é a abdução normal de um dedo. Por quê? Porque ele fez a famosa lesão de stênia. Na verdade, é a ruptura do ligamento, aqui que é o ligamento colateral. Lateral ulnar, da metacarfalangiana do polegar, e aí esse dedo, esse ligamento é fundamental para manter a estrutura de contenção, de pinça desse polegar. Se você perde esse ligamento, você perde a força de pinça. Então, se você não reconstruir esse ligamento, vai ficar frouxo. Lesão de stênia é a ruptura do ligamento com interposição da aponeurose adutora, ou seja, existe uma estrutura interposta que impede que ele cicatrize. Por isso, se não há interposição da aponeurose adutora, ou seja, rompeu o ligamento, mas ele se manteve na sua posição, ou tem algum contato, uma ruptura parcial, então ele tem potencial de cicatrização sem cirurgia. Mas se for a clássica lesão de stênia, que é a ruptura total do ligamento, com interposição de uma estrutura que é a aponeurose do adutor, com a interposição não há como cicatrizar. Se não cicatrizar, vai ficar frouxo. Então tá aí a lesão de stênia. A gente operou. Esse caso já é antigo nosso, já também. Tá bem, ficou ótimo, até o senhor. Um outro exemplo aqui de lesão, só para a gente distrair um pouquinho. Então aqui, vocês veem que tem uma coisa estranha aqui, ó. Isso aqui tá fora do lugar, tá luxado. Ou subluxado, para ser mais exato. Na verdade, era um osso que não estava no seu lugar mais apropriado, fruto de uma queda da própria altura, perdeu a sua estrutura ligamentar, rompeu os ligamentos, a cápsula ficou subluxada. A gente fez a manobra de redução. Ó, eu dou uma puxadinha e roda e pum, ele volta para o lugar. Porém, ele perdia a estabilidade, ou seja, é instável. Reduzia, subluxava, reduzia, subluxava espontâneo, reduzia, subluxava espontâneo. Então, foi obrigado a fazer a cirurgia para fazer, enfim, a estabilização e permitir a cicatrização. Nesse caso, a pinagem simples resolve aí 4, 6 semanas de mobilização e cicatriza, depois tira os pinos no próprio consultório. É anatomia pura aplicada. Ruptura ligamentar, instável, reduz, mas é instável, tem que estabilizar através de cirurgia. Anatomia, tá aí. Não é lesão tendinosa, não é lesão neural, não, fez o raio-x, não tinha fratura, era pura lesão ligamentar capsular. Outro exemplozinho nosso aqui do dia a dia, aqui, ó, o cortezinho no dorso do dedo, um corte simples, né? Isso aqui é o desenho programando de acesso cirúrgico em Z. Como a gente falou, a gente costuma trabalhar com S, com Z, enfim, para tirar a possibilidade de retrações cicatriciais. Então, esse paciente chegou, dedo indicador, não era a mão dominante estava com a faca, esse aí estava segurando a carne, era o churrasco, e aí foi no dedo. Quer dizer, se você olhar assim, aparentemente até inocente, né? Poxa, um corte pequenininho, região extensora, interfalangina proximal, nada demais. Mais ou menos, né? Quando a gente já, por experiência, fez o exame, obviamente. Então, quando a gente abre a incisão e inspeciona, olha o que vocês percebem aqui, ó. Não era um cortezinho de pele simples. Era um cortezinho de pele que passou pelo tendão e foi até a articulação. Completamente diferente. E essa lesão, se não for suturada, esse dedo fica inviável em termos funcionais depois. Ele fica duro. Isso é um fato. Então, o que a gente fez? A gente fez a abertura, achou o tendão, suturou o tendão, usou um pinozinho de Kirchner para estabilizar a sutura, para não forçar a sutura, para mantê-la confortável, sem tensão. Suturou a pele, deixa aí 3, 4, 5 semanas, dependendo de cada lesão.
tiro o pininho, fisioterapia, esse cara evoluiu super bem, paciente meu até hoje, por outros motivos, né? Super bem. A lesãozinha é pequenininha, mas que não dá dor de cabeça, não é nada. Outro caso, esse paciente por acaso tem um artista, não é atleta nem nada, enfim, estava fazendo trabalhos em casa com o negócio da janela e quebrou a mão. Ator. Mas estava todo preocupado, porque não podia treinar, atuar mas teve que atuar com uma órtese, não teve jeito. Então ele fez uma lesão do extensor do indicador do polegar, digamos que foi uma lesão subtotal, né? Foi aqui 10%. Tinha até uma pequena função preservada. Um outro detalhe, cirurgia da mão, exame físico te dá 90% das lesões que você vai ter que reparar. Mas, via de regra, sempre tem alguma coisinha a mais, ou seja, é sempre um pouco pior do que parece exame físico. Por quê? Porque existem processos compensatórios, tendões acessórios, enfim, interconexões, então sempre espera alguma coisa um pouquinho pior do que você está imaginando. Entra preparado para um pouquinho pior. Então, ele tinha uma lesão subtotal, embora tivesse uma função relativa, foi suturado aqui, então está aberto, está cortado aqui, estou mostrando os tendões, aqui foi costurado, suturado. Aqui estava aberto, aqui está fora da ordem, aqui não está aparecendo para mim. E aqui é um videozinho dele já na sua reabilitação, lá na sua fisioterapia. Está lá, ó, função. Está no início da fisioterapia, quer dizer, no início não, está no meio da fisioterapia, faltando o finalzinho da extensão, depois ficou zerado. Muito bem. Outros reparos tendinosos que a gente faz com muita frequência. Isso aqui é uma transferênciazinha tendinosa do extensor próprio do indicador para o longo do polegar. Esse paciente aqui, ele perdeu o extensor do polegar. Ou seja, foi aquela mesma lesão que aquele paciente teve, ali, que a gente acabou de ver antes. Não foi a mesma lesão, mas algo semelhante, foi em outro ponto, estourou, foi mais proximal. Mas ele perdeu a função do polegar, ele perdeu a função de extensão do polegar. Só que a lesão foi mais proximal nesse próximo paciente. E não conseguiu levantar o polegar. A gente fez uma transferência tendinosa, a gente tira o extensor próprio do indicador e transfere para lá. Aqui, ó, dá até com um ponto, eu acho, nem tirei os pontos, eu tirei há pouco tempo, quer dizer, e já vê que o extensor está funcionante, ó, na verdade transferido, né? O extensor transferido. O doutor Rodrigo Mota fez uma transferência tendinosa maravilhosa no meu Aquiles, meu tendão de Aquiles foi embora, perdi ele, não tenho mais ele como era, então não foi possível fazer muito ruim, muito degenerado há muitos anos. Ele fez uma transferência tendinosa no meu tornozelo. Provavelmente eu virei slide aí para vocês e está funcionando super bem também. E aqui já é diferente, esse paciente perdeu o flexor, olha a diferença, aqui perdeu o extensor longo. Faz aqui 2, 3 cortes, sutura, é muito mais simples, funciona super bem. Esse aqui já foi diferente, ele perdeu o flexor longo, não foi operado, enfim, hospital público, né? Era hospital público na época e tal. E aí a gente teve que fazer, na verdade, botar um rod de silicone, refazer aquele túnel, porque aqui não tem túnel, aqui tem túnel, então teve que refazer aquele túnel fibroso dele, deixar o rod de silicone amadurecer, para depois fazer uma transferência tendinosa e enxertir enfim, tendinosa para poder recuperar esse tendão. E aí, ainda com pull-out, está vendo que é esse botãozinho aqui para poder ancorar, tá vendo? Para poder ancorar o tendão, tá vendo? Você vê que é bem recente essa cirurgia, né? Tá até com a cicatriz ainda, nem a casquinha caindo. Funciona super bem. Funciona super bem, mas é super complexo de fazer, não parece não, mas dá um trabalhinho. Então, falando um pouquinho aqui de parte óssea, o que a gente faz muito também? O paciente chegou, essa paciente fez uma fratura do metacarpiano, aquela fratura que aquele boxeador fez lá, só que com desvio, ele não tinha desvio. E ela tinha esse desvio aqui, ó. Então, observa aqui, ó, a mão aberta, vai fechando a mão, vai fechando a mão. Isso é indicação de cirurgia. Se tem desvio rotacional, se tem desvio lateral, tem, se sobrepõe de novo, tem indicação de cirurgia. Só que ela não foi operada, ela chegou para mim com 1 ano e meio, 2 anos de evolução. Estava assim, desse jeito. Então aí não foi mais só fazer uma osteossíntese, né? Estava colado. A gente teve que fazer uma fratura, uma osteotomia, corrigir a osteotomia e pinar. Então tá aqui a mão dela quando chegou pra gente, fechava desse jeito, já totalmente consolidado. Tá aqui a mão dela no pós-operatório imediato, que é cheia de ponte ainda emaciada, inchada, 18 anos essa menina. E aqui depois o resultado final, depois de muita luta. Olha lá, ó. Antes, depois. Quando chegou pra gente, consolidado assim, depois de 1 ano de luta. Essa menina levou 1 ano para consolidar essa osteotomia, porque ela consolidava super mal por uma série de motivos que a gente pode discutir algum dia. Mas, enfim, mas ficou bem razoável, né? Olha lá. Era assim, ficou assim. Depois de muita luta. Mas ficou bem bacana. Gosto muito desse caso aí.
E aí um tratamento conservador, ó, não é sempre cirúrgico não. Fratura de falange proximal, falange média, esse paciente policial, enfim, machucou a mão, não me lembro se foi em atividade de trabalho, e aí a gente optou por não fazer o tratamento cirúrgico, até porque falange, eu prefiro até tratamento conservador, na grande maioria das vezes, sou cirurgião bem conservador para tudo, e aí esse gessinho com uma tala de alumínio embutida no gesso, que dá um trabalhinho para fazer, tem que rever semanalmente, radiografar, refazer a tala, enfim, inspecionar a pele, mas você tem um resultado muito bom. Essa aqui era uma fratura importante, tinha até uma característica cirúrgica inicialmente, a gente optou pelo tratamento conservador, até que é o resultado final dele. Isso aqui, ó, isso aqui a gente tirou tem pouquíssimo tempo o gesso, está até vermelhinho da palma da mão dele. Esse tratamento é sensacional para fratura de falange proximal e média. Dá um trabalho, mas o resultado fica muito bom. Bom, detalhezinhos que são importantes para que todos saibam. Para trabalhar em emergência, mesmo que você não seja ortopedista. Porque as articulações metacarpofalangianas devem ser imobilizadas em flexão, posição onde os ligamentos colaterais encontram-se tensos e alongados, pois se imobilizados em extensão, ou seja, encurtados, eles enrijecem encurtados e contraturados, e impedem o posterior movimento de flexão. Isso quer dizer o seguinte, imobilização em mão é fundamental. Por isso o cirurgião de mão é tão chato com gesso, mobilização, com tal. Se botar na posição errada e deixar 4 semanas, que não é tanto tempo, se for adulto, dependendo da idade e do perfil, aquilo faz uma rigidez que às vezes não recupera nunca mais. Ou leva meses recuperando a fisioterapia. Metacarfalangiana em flexão, interfalangiana sempre em extensão. Essa é a posição anatômica funcional de imobilização da mão e protetora. E aqui só vendo como é que a gente faz em cirurgia da mão, né? Como é que a gente estuda a cirurgia da mão. A mão tem uma vantagem, tem dois lados. Então, se você tem uma deformidade de um lado X, você usa o lado Y para fazer o comparativo. Então, se você está com a lesão na mão do lado de um lado e você está na dúvida se aquilo é natural ou não, e isso às vezes acontece, porque pode ser a variação anatômica, você faz o raio-x contralateral e compara. Isso aqui é um paciente que fez a barra fisária, criança, o professor Rodrigo Mota trabalha muito com isso no membro inferior. E aí, na verdade, foi uma sequela de um trauma na infância, que fez uma deformidade bizarra e inverteu a posição da mão dele, né? Esse era para ser assim, eu botei em espelho para poder entender. Era para ser assim e está assim, quer dizer, a angulação completamente invertida. E lá no Inter a gente fazia um trabalho de reconstrução e reparo isso aí para fazer a correção. Aqui era só a projeção do que precisaria ser feito com o fixador externo, inclusive o professor Rodrigo trabalha muito com o Rodrigo Mota, é campeão nisso aí. E esse caso da semana passada eu botei aqui só porque, enfim, eu lembrei, é uma fratura do boxer numa criança de 11 anos. Não é comum, né? Uma criança nessa idade fazer a fratura do boxer, né? Eu tenho uma de 9 anos que fez um boxer importante, e tem essa de 11 anos aí, vai até para o capítulo de livro que a gente está escrevendo de traumas do esporte. Não é comum ter uma criança nessa idade com a fratura de boxer. A gente optou pela cirurgia, fizemos uma técnica minimamente invasiva, 1,5 cm de corte aqui na base do quinto meta, passa de físio intramedular com raio-x, a gente respeitou a físio, nem a físio a gente passou. Quer dizer, não agredimos nem a físio dele. Ficou super estável, a gente espera que resolva bem. Tem nem uma semana de operado. Já que a gente estava falando aqui de mão, de anatomia, de esporte, esse caso realmente me chamou a atenção. E aí, para as pessoas em geral, eu gosto muito dessa frase, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu botei aqui na verdade porque eu acho que isso cabe bem para a anatomia, da seguinte forma: para o cirurgião, e conhecereis a anatomia, e a anatomia vos libertará. Porque nada melhor para salvar o cirurgião no aperto do que conhecer a anatomia. Obrigado. Eu acho que era isso aí que eu queria passar para vocês. Não sei se era exatamente isso que o Rodrigo esperava, espero que tenha sido proveitoso. Perfeito, Berlink. Pô, maravilha. E essa slide final você fechou com chave de ouro, hein? Isso aí foi. Essa frase aí é uma frase que eu acho que para o anatomista, né, cara, o cirurgião que ele conhece a anatomia, ele se salva muito. Você, como professor de anatomia, certamente já escapou de muita coisa. Na minha cirurgia mesmo, né, passou uma dificuldade. Se não fosse professor de anatomia, de repente não tinha conseguido desvendar os mistérios, né? Bem, lá dos meus tendões. Legal. Meu amigo, só te agradecendo um pouquinho aí. Eu vou abrir para dúvidas.
Ver o que o pessoal tem de dúvida aí para a gente poder passar. Só um minutinho. Alguma dúvida aí, gente, para a gente botar? Bom, vou explicar o que eu estou fazendo nessa foto enquanto isso, então. Essa foto, na verdade, esse atleta ele sofreu muitos golpes, duros golpes no segundo round. No intervalo, o árbitro pediu para que eu entrasse no octagon para fazer uma avaliação dele. E a dúvida era neurológica, se ele tinha condição de continuar. Então, a gente está fazendo aqueles testes neurológicos básicos. A gente conversa com o atleta, tenta distrair ele para tirar algumas informações, para dar uma enganadinha, para ver se ele realmente está consciente do que ele está falando, porque às vezes são treinados para, entre aspas, simular que estão bem, às vezes não estão. Fazendo ali a gente faz os reflexos rápidos, a gente faz os testes rápidos e a gente permitiu que ele voltasse para o combate. Depois ele até me agradeceu por ter permitido, porque talvez outros médicos não tivessem deixado, mas ele estava bem e eu gosto dessa foto, porque foi mais uma vez que a gente não atrapalhou. O trabalho do médico de ringue muitas vezes é não atrapalhar o combate, né? E às vezes não é fácil. Dúvidas? Eu falo assim, eu acompanho muito luta, porque eu gosto, né? Como praticante amador, né? E eu assisto bastante, né? Então, só para esse é um paralelo importante da vida do Rodrigo, da experiência. Seu áudio falhou, professor. Está sem áudio? Está sem áudio? Alô, Rodrigo? Está sem áudio? Alô? Alô, Rodrigão? Está me ouvindo? Alô, Rodrigão? Está me ouvindo? Sim, agora eu estou ouvindo. Rapaz, E tem uma observação, hein? Essa imagem aqui é pura anatomia, sabe por quê? O conceito que a gente usa para isso daqui é que a suspeita era, quer dizer, a preocupação era de uma lesão neuronal, não a suspeita, a preocupação do árbitro, né? E a gente costuma dizer que os olhos são uma janela para o cérebro, porque através do exame físico, né, dos olhos, a gente consegue muita coisa tirar em termos de concussão cerebral. Então, assim, o exame físico dos olhos a gente faz e os reflexos, a gente diz que é uma janela para o cérebro, é pura anatomia. Concordo plenamente. O Berlink, eu só tenho uma dúvida do Guilherme aqui. A respeito da depressão na parte tenar da mão, da paciente idosa. O que foi o acometimento muscular ali? Repete para ele. Você falou, mas só para repetir. É o ramo motor. O ramo motor do mediano, ele inerva aquela região tenar ali. Então, o ramo motor, como o ramo motor ele sai além do túnel do carpo, ou seja, a compressão acomete o mediano antes da saída desse ramo motor, porque o resto vai só sensitivo, né? Para os dedos todos só vai a parte sensitiva. Mas para a região motor, o raminho motor para a região tenar, ele emerge, na grande maioria das vezes, após o túnel do carpo. E aí, como ele emerge após, ele já está comprimido. Aí acontece, evolui com uma atrofia, uma hipotrofia importante daquela região. Aí ela afunda mesmo. Esse raminho até pode sair antes, ele pode sair através do retinaco, pode sair depois, mas normalmente ele sai depois mesmo. Outra dúvida, Rodrigo, da Helena. Mesmo que seja incomum, compressões do nervo radial e ulnar, ocorrem também. É uma pergunta dela. E nesses casos, como seria solucionada? Na verdade, não é incomum, não. Na verdade, até é bem comum. Então, né? Pô, síndrome cubital é super comum. Né? Eu tenho dos dois lados, inclusive. A indicação obrigatória de cirurgia é quando você começa a ter um déficit efetivo, né? Você começou a ter um déficit funcional. Eu, toda vez que examino um paciente de síndrome cubital, eu examino o meu também. Aproveito e faço o exame físico para ele repetir, eu faço também, porque eu sempre fico de olho para ver se o meu não está tendo alteração. Né? Na parte de hipotrofia da musculatura intrínseca da mão e nos movimentos. O dedo médio, enfim, aquele exame físico básico que a gente já sabe do nervo ulnar. Se você começar a ter déficit funcional, a indicação cirúrgica é obrigatória. Agora, enquanto não tem déficit funcional, eu não opero nenhum paciente só por exame. Não é porque o cara tem eletroneuromiografia positiva que eu opero. Mesma coisa do carpo. Na maioria dos túneis do carpo que eu recebo, eu não opero. A grande maioria eu não opero. Eu opero a minoria, que tem algum tipo de quadro mais importante, ou a queixa é muito importante. Então, assim, ou eu tenho a queixa ulnar muito forte, e aí não tem jeito, fica proibitivo, faz medicação química, faz fisioterapia, faz gelo, faz massagem, faz alongamento, faz tudo, faz ultrassom, não melhor, aí tem indicação cirúrgica.
Mas o fundamental mesmo é quando tem alteração funcional. Se tiver alteração funcional, tem que operar, porque senão a evolução é dramática, né? A compressão dessa, que faz uma hipotrofia. Assim como fez aquela hipotrofia da região tenar, se for do ulnar, faz a hipotrofia da musculatura motriz praticamente toda. Faz garra, faz tudo. Bizarro. Uma outra perguntinha do Pedro aqui. Rodrigo, no caso daquela menina que fraturou o terceiro meta e teve desvio do dedo, o acesso parecia ter sido feito pela porção posterior da falange proximal do mesmo. Foi. Você poderia explicar por que se optou por esse acesso ou não na altura do próprio metacarpo? Então, tem uma série de... Aí você pode fazer as duas coisas, né? Você pode acessar tanto no foco de fratura, quando você pode acessar distalmente para fazer a correção mais próximo do ponto da rotação do dedo do que no ponto de fratura. Bom, vamos chegar. Por que eu optei pela falange? Inclusive, eu gosto desse caso justamente que foi um embate. Na verdade, metade dos meus staff, eu já era staff, mas era staff recente. Metade dos meus staffs queriam que eu fizesse o acesso do meta. A outra metade permitia que eu fizesse da falange, depois eu justificar porque eu queria. E eu vou explicar o que foi que aconteceu. A deformidade dela era muito grande. Eu já não me lembro mais de livro, até quantos graus você consegue corrigir no meta. Porque tem um ligamento que entre os ossos do metacarpo que te limita muito em termos de rotação, de correção. Então, o meu medo era fazer uma osteotomia já de tanto tempo já passado, já com contratura capsular, com uma adaptabilidade enorme ali, e não conseguir corrigir no metacarpo tanto quanto eu gostaria, para ficar perfeito. Eu achei que corrigindo na falange eu não teria essa limitação, porque não tinha nenhum ligamento para me atrapalhar. Era só fazer a incisão dorsal, fazer a osteotomia, corrigir o tanto que eu queria e fixar. Mais um detalhe, o professor Rodrigo saiu, mas não sei se acho que espero que vocês continuem me escutando. Um outro detalhe é o seguinte, eu usei fio de Kirchner, porque a estabilidade... Chegou a ouvir, professor? Não, que eu acho que você saiu aí. Ouvi bem, cara, que eu desliguei a câmera porque o meu sinal tá ruim aqui, mas eu estou ouvindo bem. Então, o que eu fiz foi o seguinte, então eu optei pela falange proximal porque eu teria liberdade de correção sem limite. E eu precisava, porque eu achei que a deformidade dela era muito bizarra. Na época eu levantei até quantos graus você conseguia corrigir com o metacarpo, até quantos graus você conseguia corrigir com a falange, e a gente fez um estudo sobre isso. Esse caso já tem mais de 8 anos. Bem mais de 8, deve ter uns 10 anos. Deve ter uns 8 anos. E outra coisa, eu usei síntese com fio de Kirchner. Por que eu não usei placa? Porque eu não queria eu não sabia. Porque quando você coloca a placa parafuso, a rotação que você botar ficou, né? E eu não sabia se com aquele tempo todo, se eu conseguia fazer a correção toda no momento da cirurgia. Então, com o fio de Kirchner, que tem uma estabilidade relativa, que dá um balancinho, ou seja, que permite um certo movimento, eu poderia ainda ganhar alguns graus ali na fisioterapia durante o trabalho de consolidação e remodelação óssea. Eu uso muito isso. Até por isso que demorou um pouco mais para consolidar também, porque havia uma certa instabilidade pela síntese. Mas o resultado foi... eu adoro esse caso. Mas foi por isso. Foi discutido, foi muito discutido. Foi difícil para me deixarem fazer. Lá no Into tinha muito isso. Na verdade, tinha os staffs bem mais antigos e a gente não vinha chegando na época. Então, e eu sempre fui muito questionador nesse aspecto. O que eu fazia? Eu pegava os casos que eu queria um embate, aí eu preparava tudo, aí embasava de toda maneira que eu podia. Aí nos staffs que era mais chegado, pedia uma força ali para poder criar um quórum, explicava a situação do porquê daquilo, para poder chegar e convencer o pessoal mais conservador, mais antigo, do que aquela ideia tinha algum sentido. Se tinha sentido, eles aceitavam. Se não tinha, falavam, não vamos fazer, beleza, respeitavam. Hierarquia é tudo. Mas quando eu convencia eles, eu fazia. Eu também acho também. Eu tenho outro fator, você preserva muito a biologia da fratura, né? Então você tem a referência da falange, preservando a biologia da fratura ali, as partes moles, o periósteo, tudo aí que ajuda muito, né? E outra coisa, né? Você mexer numa área fraturada, já consolidada, tudo aderido é uma coisa. Mexer numa falange fresca, a falange dela é virgem. O meta dela já era fraturado, colado, cheio de aderência tendinosa, com tudo. A falange era virgem, né? Então, nesse aspecto é melhor para trabalhar. A consolidação pior, só demorou para colar para caramba. Rodrigo, a Jéssica está pedindo para você falar repetir um pouquinho sobre a questão da doença de duplo e trem, da aponeurose palmar.
A poneurose palmar, a doença do Dupuytren é uma doença bastante comum no consultório de cirurgião de mão, porque ninguém quer fazer, todo mundo manda para o cirurgião de mão. A gente gosta muito de fazer, porque é uma cirurgia basicamente de secção. Na verdade, você tem a fibromatose, o colágeno tipo 3, pessoas têm alteração nesse colágeno, de maneira geral genética, isso, o tabagismo influencia muito, o diabetes influencia muito, o alcoolismo influencia muito, o uso de anticonvulsivante influencia também, estimulando essa proliferação inadequada, essa fibromatose inadequada na palma da mão. É mais comum em homens brancos, caucasianos, de origem caucasiana, é mais comum em homens, pessoas do sexo masculino. Mas no Brasil, em função da miscigenação genética ser enorme, né, todos nós somos totalmente plurais nesse aspecto, independente de qualquer coisa, de cor de pele, todos nós temos origens muito diversas, misturados, o que é ótimo em questões de tudo, mas também nessa questão eu tenho pacientes negras com Dupuytren, que é uma coisa assim completamente fora do padrão. A gente até fica meio assustado na hora que for o diagnóstico, só confia mesmo depois que faz a cirurgia, retira e manda para o histopatológico. Aí vê o resultado de fibromatose palmar. Mas, então essa região da aponeurose fica tudo contraturado. E tem toda uma evolução em função do tipo de fibra que vai contraturando e como os dedos vão dobrando. E uma característica é que não acomete o tendão, o flexor. Pessoas acham que é o problema do tendão, não tem nada a ver com o tendão. É numa superfície que acima é mais superficial que o tendão, é na aponeurose. O tendão está íntegro embaixo. Depois que você tira a doença, a gente fez cirurgia muitas vezes. Depois que você tira a doença, o tendão está livre embaixo. Até a bainha flexora, aquelas papolis, geralmente estão preservadas. O problema é que os nervinhos embolam ali. Tem que saber dissecar, porque senão os nervinhos vão embora. E a parte vascular. Cirurgia do Dupuytren grave, você sempre acaba ela, você sempre tem 10 minutinhos de isquemia cardíaca do cirurgião. Porque quando você solta o manguito, ele trabalha com isquemia. Você não está vendo. Você está vendo os vasos, está dissecando lá. Vai olhando com a lupa e dissecando. Sempre que você solta a isquemia, aquele dedo fica branco por vasoespasmo. Ficou todos os dedos coloridos, o dedo secou todo branco. Aí leva 10 minutos para ele colorir. Aí você fica rezando ali, bota o sorinho morno, água benta. Graças a Deus, até hoje, todos coloriram. Tem muita vascularização também periférica, né, paralela. Mas sempre dá um cardiozinho no final. Mas geralmente fica muito bem. Agora a doença é miserável, né? No hospital público tem paciente que chega com a mão fechada. E tem a característica, né? A mão vai fechando e não abre. Não é como o dedo em gatilho que vem e que vai. É progressivo, é contínuo. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. O paciente no hospital público chega, às vezes, com ferida na palma da mão, da unha que cresce e não consegue cortar, de tão contraturado que a mão é. Nunca teve acesso ao tratamento, o objetivo é óbvio, é tratar muito antes disso. A doença é muito comum para a gente. Bom, tem uma dúvida da Gabriela aqui. Oi, boa noite, muito boa aula. Eu sempre tenho muitos elogios aqui. Eu sempre tive uma curiosidade se os cirurgiões tenderiam a ter mais alguma doença que envolveria a mão ou punho por usar bastante as mãos em seu trabalho. Há essa ocorrência? Não. Eu não vejo. Bom, em termos de estatística, eu não sei te dizer, tem que olhar os trabalhos científicos. Em termos de experiência nossa, de consultório, de ambulatório, eu trato muito, eu estou todo dia no hospital, estou todo dia no São Maritano da Vitória, então eu trato todo mundo lá do centro cirúrgico, né, de uma coisa ou de outra. Mas, então, assim, se fosse, eu veria muita gente, não vejo, não. Eu vejo muita tendinite em anestesista, muito anestesia, eu não sei se é pelo uso do celular, durante a cirurgia, que eles estão lá, né, fazendo as contas dele lá, da parte de medicamento e tal, calculando as doses no celular, ou se é por conta da injeção, que eles, muito repetitivamente, eles injetam, e aquela injeção deles é dura, quem não sabe, eles fazem força pra caramba ali. Então, eu vejo muito anestesista, especificamente com tendinite, e muito odontólogo, né? O pessoal da odontologia tem muita tendinite. Isso eu recebo demais. Cirurgião não, muito pouco. Cirurgião não ser diferente, né? Cirurgião não sente dor, não fica doente, cirurgião é diferente. Mas não vejo mesmo, não. Isso aí, amigo. Mas acho que anestesista é jogando mesmo. Essa é a realidade dos acadêmicos vão aprender mais tarde, né? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Cirurgia da mão é artesanato. É artesanato. O seu dia a dia de cirurgião de mão é suturando pele, tendão, nervinho,
passando fio em fratura, botando a placa em parafuso, fazendo muito curativo e gesso. É um artesanato, não tem muita ciência. A gente trabalha com os conceitos, eles atualizam, mas a base é a mesma há muito tempo. É um artesanato. Quem gostar de artesanato vai gostar de cirurgia da mão. Se não gostar de artesanato, não vai gostar de cirurgia da mão. Legal, isso aí, amigo. Ainda bem que é parecido com mão, né? É a mesma coisa. Não, mas eu acho interessante achar que é parecido. Na verdade, são dois anatomicamente algo semelhantes, mas acho que a grande função, o pé como é atributo de carga, né, tem uma visão muito diferente da mão. A mão é uma cirurgia muito mais funcional que o pé. Eu sou cirurgião de pé, mas a gente às vezes privilegia a estabilidade de uma articulação, o conforto no apoio e não a função. Muitas vezes um dedo que tem uma boa posição e ele é algo rígido, ou que não tem tanta função de um tendão, ele é melhor do que um dedo móvel com alguma curvatura, alguma deformidade, entendeu? Pois é. Na mão, um dedo duro acaba com a mão. Um dedo duro acaba com a mão. Se for um dedo médio, então acabou a mão do paciente. Eu tenho um paciente, nem é meu paciente, na verdade. Esse cidadão, o cara tá treinando jiu-jitsu, mas não era profissional. Eu recebo muita gente de academia, lógico, a pessoa acaba comendo, mas não profissional, não. Pessoas que treinam na academia, que alguém me conhece, me manda. O jiu-jitsu, então, aqui na barra é todo dia. O rapaz estava treinando jiu-jitsu na academia, ele fez uma lesão, ele fez uma avulsão, né, de PAC, ele fez uma avulsão do flexor profundo, que é uma lesão assim, que é até relativamente comum para a gente que é sujeito da mão, porque para quem não é, acaba vendo menos. Que é uma lesão seguinte, não sei se as pessoas veem a minha imagem, não sei se elas estão vendo na tela a minha imagem, é uma lesão que o cara perde a flexão interfalangina distal. Ponto. Claro que é um problema. Mas, pô, perdeu a flexão interfalangina distal, quer dizer, fizer uma artrodese, funciona bem, a mão funciona bem, né? E era do dedo médio. Esse cara tinha 20 e poucos anos, ele novo. Treinando jiu-jitsu, avulsionou o tendão. Fez uma cirurgia de reconstrução do tendão, reinseriu o tendão, tal, como que até que tem que ser feito mesmo. Teve a infelicidade, felizmente não era caso mesmo, poderia ser, ter uma infecção. Aí infeccionou o túnel fibroso, que aí tudo, né? Porque aí pega o túnel fibroso e vai até lá embaixo, né? Ele simplesmente chegou para mim, devia ter uns 6 meses já de luta que eu falo cirúrgico, já tinha feito 2 cirurgias ou 3, o dedo duro, rígido, inteiro, o dedo médio dele inteiro rígido, inteiro, em flexo, duro, rígido, flexo. Ele falou, o que eu posso fazer? Cara, não posso fazer nada para você, porque nem a amputação resolve o problema dele, vai ficar um buraco no meio da mão. E aquela história de fechar os metros também não funciona bem. Quer dizer, uma lesão importante, mas pequena, que se transformou numa tragédia na mão do cara. E com o dedo duro no meio da mão, que não faz nada. Cara, é diferente do pé, né? Um dedo duro no meio do pé, você vive super bem, pô. Eu não opero pé, eu não tenho condição de tratar pé, porque os conceitos são muito diferentes. Por mais que eu trate de dedo, da mão, é muito diferente do conceito do pé. Eu não trato, mando tudo para vocês, você sabe, porque realmente eu não tenho esses conceitos. É muito diferente. A mão foi feita para preensão e trabalhos delicados. O pé foi feito para carga e para propulsão, para recepção de impacto. Aí os caras querem brigar, usar a mão para bater, quebra. A mão não foi feita para dar soco. Isso já é outra discussão, né? Falar de luva de boxe, de MMA, de luva de muitas onças, poucas onças. Legal. Só para quem não sabe, luva não foi feita para proteger o rosto de quem apanha, não. Luva de boxe é para proteger a mão de quem bate, hein? Luva é para proteger a mão. Eu só acho que é para proteger o rosto, é para proteger a mão. Amigo, vamos encerrar aqui, que já terminando as dúvidas, vou ficar te prendendo aqui para você descansar. Eu queria te agradecer muito aí pela tua participação, tá? Você é um grande amigo aí e está colaborando muito com a gente aí, com a tua experiência, com a tua preparando essa aula e dando essa aula para a gente aí. Obrigado mesmo, tá? O objetivo foi bater o papo, né? Foi trazer um pouquinho do dia a dia do cirurgião de mão para os acadêmicos aí. Quem sabe não saem os cirurgiões de mão aí da turma aí. Eu gosto muito do que faço. Legal. Parabéns, amigo. O teu trabalho é maravilhoso, tá? Parabéns. Obrigado. Forte abraço. Boa noite a todos aí. Obrigado aí, gente, pela presença. Obrigado, Rodrigão. Beijo na família. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.